Olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para você como você vai conseguir economizar na hora de fazer o divórcio. Vamos lá? Eu quero iniciar aqui compartilhando uma tela com você. Quero aproveitar para agradecer a participação da nossa cliente Ana Cristina. Foi ela que nos trouxe esse questionamento e é procurando responder essa pergunta dela que nós estamos aqui hoje. Eu inicio aqui compartilhando uma tela com você, porque no nosso canal aqui nós já conversamos sobre as N razões que justificam que você faça uma holding familiar. Por exemplo, nós já conversamos aqui sobre as vantagens, sobre a economia que a holding familiar propicia em relação a imposto de renda. Tivemos várias conversas aqui a respeito. Nós já conversamos também sobre a proteção que a holding familiar ela oferece ao teu patrimônio. Nós já vimos aí que é muito comum, por exemplo, para aquelas famílias que exercem algum tipo de atividade comercial, que esse patrimônio delas acabe sendo exposto, né, quando há, por exemplo, uma ação trabalhista. Então, nós já conversamos aqui algumas vezes sobre essa proteção que a holding familiar oferece enfim, ao patrimônio da família. Nós também já vimos aqui que a holding familiar, uma das razões que levam a família, então, a optar pelo sistema de holding familiar, é no sentido de evitar a sucessão, evitar precisar fazer um inventário, porque é aquilo. Ninguém quer conversar sobre morte, ninguém quer conversar sobre sucessão. Para algumas pessoas é um certo tabu, se evita conversar sobre isso. Então, a holding familiar propicia isso. E não haja necessidade de que a tua família venha falar sobre sucessão, venha falar sobre inventário. Tudo isso é resolvido dentro do sistema de holding. Mas, como eu dizia há pouco, hoje o nosso intuito aqui é conversar um pouquinho sobre como o sistema de holding familiar ele vai propiciar, vai permitir que você economize na hora do divórcio. Na verdade, para responder a essa pergunta que nos foi encaminhada esse questionamento que foi encaminhado pela Ana Cristina, eu acho que nada melhor do que trazer um episódio, uma situação que a gente vivenciou aqui no escritório com uma família. Então, o que aconteceu com essa família? Esse cliente chegou para nós com a seguinte situação: uma família que tem dois imóveis, e apenas isso. O patrimônio dessa família, é constituído de essencialmente dois imóveis. O imóvel maior é o imóvel em que a família mora, é um bem de família, é um imóvel que devia valer na oportunidade alguma coisa próximo de 4 milhões de reais. E é um segundo imóvel que foi adquirido depois. Veja, esses dois imóveis eles foram adquiridos durante a constância do casamento. Então, os dois imóveis pertencem ao casal. Então, esse segundo imóvel foi comprado na sequência. Esse segundo imóvel deve valer aí. Na verdade, ele não vale 1 milhão, ele vale alguma coisa próxima de 900 mil reais. Nós arredondamos aqui para ficar mais fácil, então, esse exemplo trazido a vocês. Então, dois imóveis, você já conseguiu fazer conta, aí você já sabe que o patrimônio dessa família é de cerca de 5 milhões de reais. Você também sabe que para um patrimônio de 5 milhões de reais, patrimônio esse todo ele conquistado durante o período do casamento, a lei determina que vai haver uma divisão, a lei determina que essa divisão, a cada qual cabe 50%, cabe a metade do patrimônio. Então, nesse caso, conforme determina a lei, cada um dos cônjuges deveria ficar com 2,5 milhões. Esse cliente nos trouxe que ele concordava, porque é importante que eu traga aqui também que essa família, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, essa família possuía dois filhos. Eles não eram menores, mas eram jovens, estavam em idade escolar ainda, estavam iniciando a faculdade, aquela coisa toda. Então, houve um acordo entre o casal que essa casa maior, essa casa mais valiosa, ficaria com a esposa ou com a ex-esposa. E os filhos continuariam morando com ela. E a casa de menor valor ficaria então com ele. Tá? Como eu expliquei para você há pouco, a lei determina
que caberia a cada um 2,5 milhões, metade do patrimônio. Só que nesse caso, eles definiram que essa divisão seria feita diferente, uma vez que ela ficaria com a casa. Então, nesse caso, a lei também determina que, digamos, se ela tinha direito a 2,5 milhões e se ela vai ficar com 4 milhões, a lei diz que esse 1,5 milhão, de 2,5 para 4, esse 1,5 milhão do qual o marido está abrindo mão, para a lei, para efeitos legais, isso é tido como doação. Então, em se tratando de doação, deve haver a incidência do tal do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte e Doação, enfim, o Imposto de Doação. Essa família mora em Santa Catarina, e por conta disso, a alíquota do ITCMD que incidiria sobre essa operação seria de 6%. Aqui no Paraná, a alíquota ele é um pouquinho menor, né, mas em Santa Catarina, 6%. Então, nesse caso que eu trouxe para vocês, o valor que a família precisaria pagar seria de 90 mil reais. E veja, eu preciso que aqui eu traga uma informação, porque essa família, ela foi formada exatamente igual a milhões de outras famílias do Brasil, onde houve um acordo em que, desde muito cedo, coube ao marido, exclusivamente a ele, a administração dos negócios da família. Então, coube a ele cuidar da administração da empresa da família. E a esposa, coube a ela cuidar dos filhos, coube a ela administrar a casa, coube a ela cuidar do lar. Então, sempre houve esse acordo entre a família. Então, quando esse meu cliente chegou para mim, mas Milton, é isso mesmo. Nós estamos fazendo um divórcio em que eu estou abrindo mão de uma casa de 4 milhões, eu vou ficar com uma casa de 1 milhão, e mesmo assim eu vou ter que pagar 90 mil reais de imposto para o Estado de Santa Catarina. Falei, pois é. Na verdade, o contribuinte não é você. O contribuinte é a sua esposa, porque ela que está recebendo a doação. Mas se for para fazer do jeito que vocês querem, é isso mesmo. É você que vai ter que pagar os 90 mil reais. E veja, ele só não pagou esses 90 mil reais porque nós apresentamos ao casal uma solução. Que solução é essa? Então, essa família, eles só não pagaram os 90 mil reais porque nós entregamos a eles uma solução baseada no sistema de holding familiar. Então, através desse sistema, nós criamos 2 microsistemas separados. Um que coube ao marido e outro que coube à esposa. Então, se vocês me perguntarem, tá, Milton, mas então você me disse que o casal procurou o escritório para que vocês fizessem, então, o divórcio do casal. E o que acabou sendo inventariado nesse divórcio? O que foi relacionado ali? O que foi partilhado por ocasião do divórcio? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A escritura pública de divórcio, ela trouxe exatamente isso aqui, ó, que o casal não tinha bens a partilhar. E como é que foi possível? Foi possível porque nós criamos, então, esses 2 microsistemas, como eu disse a vocês. E o que coube ao marido, ou ao ex-marido, e o que coube à ex-esposa? Então, cada qual. A ex-esposa ficou com um sistema de holding familiar próprio, e esse sistema de holding familiar, no nome dela, tem uma célula cofre, dentro da qual foi colocado, então, essa casa, esse bem de família. E ao marido, ou ao ex-marido, coube também um sistema de holding familiar, uma célula própria, dentro dessa célula cofre, dentro da qual nós colocamos, então, esse bem, esse imóvel que coube a ele. E essa solução, ela só foi possível porque aqui, quando a gente trabalha com holding familiar, a gente lida com regras próprias do direito empresarial, não são regras próprias do direito civil ou do direito de família. Bom, eu espero que eu tenha respondido a pergunta da Ana Cristina, e porque depois que nós implementamos esse sistema como solução, então, para a economia, no processo de divórcio, e nós começamos a divulgar, várias famílias nos procuraram aí para obter mais informação a respeito de como funciona. Então, eu espero também que seja útil esse tipo de solução para outras famílias, porque a economia propiciada é muito grande. E eu lembro vocês que houve uma economia de 90 mil reais no divórcio,
É claro que a família fez um investimento no sistema de hold, houve investimento, mas eu lembro também a vocês que, ao fazer esse investimento, essa família, ela permitiu que os filhos, esses dois filhos, não venham a passar pela dor do inventário. Então, esse investimento, ele vai propiciar que os filhos não conheçam a dor do inventário. Mas é isso. Agradeço aí pela tua audiência. Se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, eu vou pedir para que você deixe seu like, para que você se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.